Olá pessoal, dando continuidade aí ao nosso mini curso de fundos imobiliários, vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários, tá? Então tem os grandes grupos, tá? E tem dentro de cada um tem tipos, tá? Então os grandes grupos são assim, ó: fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento, tá? A gente tem aqui no site, eu já marquei só os que participam do IFIX, para a gente não ter problema de liquidez. Agora nós vamos, sendo que tudo isso aqui é material didático, é exemplo, não é recomendação de investimento, tá, gente? Então os tipos de FIIs, aqui ele tem toda a lista, tá? Mas assim, vamos dar a explicação geral. Fundo de tijolo é o seguinte: fundo de tijolo é aquele fundo que investe em imóvel pronto para gerar renda de aluguel. É isso. Então o móvel existe, tem lá a foto, você pode visitar, você pode olhar no Google Maps. É um shopping que você pode frequentar, é um centro comercial onde tem escritório, enfim, tá? Ou é um galpão onde tem estoque de produtos, ou é um galpão industrial, ou é uma agência bancária, enfim. É um fundo de tijolo, ele é de verdade, ele é material, ele é tangível, tá? Fundos de papel. Fundos de papel é o seguinte, são fundos que compram certificados de recebíveis imobiliários, tá? Eles têm esses empréstimos na carteira que vão receber o pagamento de juros desses CRIs, tá? E eles são diversificados dentro dos CRIs, porque um certificado de recebível imobiliário para comprar na bolsa você até pode, ou melhor, comprar na corretora você até pode, mas ter uma diversificação grande o suficiente para eliminar o risco do pagador, né, o risco do devedor, da empresa que está te devendo, a partir do momento que você compra o CRI dela, precisa de um capital bem grande, tá? Então, o fundo imobiliário de papel CRI é uma boa alternativa para quem quer investir nesse papel, porque ele garante uma diversificação, certo? Claro que aí a rentabilidade diminui, porque o fundo de CRI ele vai ter a taxa de administração dele, certo? E aí nós vemos assim que todas as taxas de administração dos fundos são maiores que as do Tesouro Direto. Só que as pessoas não percebem isso. Não percebem por quê? Porque o pagamento do aluguel, o pagamento do dividendo, já é livre da taxa. A taxa é paga antes da divisão dos lucros, certo? Dos rendimentos. Então a pessoa não sente. Mas a maioria dos fundos aí tem taxas acima de 1%, certo? Então é uma realidade, o mercado é assim, a gente espera que mude nos próximos anos para tirar esse ônus do investidor, tá? Bom, o outro tipo é o fundo de fundos, tá? O que o fundo de fundos faz? O fundo de fundo ele faz uma carteira diversificada investindo em outros fundos, tá? Aí nós temos uma questão. Nós temos a questão seguinte: por exemplo, um fundo de fundo ele vai comprar cotas de outros fundos, tá? É interessante pela parte da diversificação, porque você pode comprar aquele fundo de fundo e você automaticamente comprou vários fundos junto. Mas ele tem duas camadas de taxa, certo? Por quê? Porque ele compra a cota do fundo, que já tem uma taxa de administração embutida, que a gente não sente porque a gente não é descontado da conta, certo? A corretora não vai te mandar e-mail te cobrando essa taxa, ela é cobrada antes da distribuição dos aluguéis, tá? E aí o fundo de fundos vai ter a taxa dele também, certo? Então ele vai ter a taxa dos ativos que ele comprou e a taxa de administração dele mesmo. E hoje em dia, a maioria dos fundos de fundos são tão diversificados que eles compram os fundos de tijolo e compram os fundos de papel também. O outro tipo geral de fundo, então, tijolo, papel, fundo de fundo e fundo de desenvolvimento. Aqui o assunto é mais delicado, tá? O assunto é mais delicado. Eu recomendo os vídeos
do André Bacci, Bacci. Inclusive no canal do Infomoney foi um vídeo que ele fez uma entrevista com o Bacci e em que como perder dinheiro nos fundos imobiliários. Os fundos de desenvolvimento, gente, é assim, ó, porque tudo que você pode fazer no mercado de imóveis, você pode montar um fundo de investimento imobiliário para fazer isso. Então, o que o fundo de investimento faz? De desenvolvimento, melhor dizendo. Ele compra terreno, ele investe em construtoras, em projetos, né, que estão sendo construídos para vender. E aí que está o problema. Porque ele não tem renda de aluguel. Ele tem renda de quando vender aqueles imóveis. E aí acontecem distorções intensas no dividend yield, né? Porque ele pode ficar anos não pagando absolutamente nada e um belo dia vendeu lá 100 unidades do empreendimento X. Aí ele distribui isso para os cotistas. E aí a pessoa desavisada vai lá, olha o dividend yield, vai ver um dividend yield maravilhoso, vai achei o investimento da vida e vai perder dinheiro, certo? Porque, e outra coisa, os fundos de desenvolvimento têm prazo para acabar. Por que ele perde dinheiro se ele entrar depois? Porque ele já pegou o bonde andando, e aí é um problema, certo? Porque a questão é a seguinte, o fundo ele não está te dando rendimento recorrente como aluguel, ele está te devolvendo o que tu aplicou para obter um lucro com venda. É completamente diferente, uma coisa da outra. Então, assim, o fundo de desenvolvimento é uma coisa proibida de entrar? Claro que não. Só que tem que ser entrado na oferta pública inicial, quando o fundo está levantando os recursos para fazer os investimentos. Só que é o seguinte, só que aí você tem que ter muito conhecimento de mercado imobiliário, de planejamento urbano, de ler o prospecto e ver se tudo que está sendo dito ali, se não tem muita projeção otimista demais, certo? Isso a gente vê, por exemplo, você vai ver um imóvel residencial, e aí você vê assim um imóvel mais barato, numa zona mais afastada do centro urbano, e aí vem, né, a pessoa que está querendo vender e te diz, não, mas aqui vai sair tal coisa, lá vai sair não sei o que, e aqui vai ter uma avenida, e vai ter isso, aquilo, e vai ter não sei o que. Então assim, ó, isso acontece nos prospectos dos fundos de desenvolvimento também. E aí tem que ter muito conhecimento para entrar nisso, tá? E tem que entrar no começo, porque se você entrar na metade ou no fim, você vai estar pagando aí um valor patrimonial que, na verdade, era um investimento que muitas vezes o fundo já pagou grande parte, está pagando ainda os imóveis que restam a vender e está com uma questão hiperdimensionada do valor patrimonial. Então, gente, isso aqui é uma coisa a observar. Tá? O Bacci explica bem isso, entrevista de mais de 1 hora, tá? Eu estou fazendo aqui um resuminho. Então, assim, ó, fundo de desenvolvimento só tem que entrar com uma análise séria, análise profissional de muito estudo, tá? Isso não é recomendação nem desrecomendação, é só um alerta para você não ficar iludido, fascinado com um dividend yield maravilhoso. E muitas vezes esses fundos eles têm muita assincronia no mercado, porque eles ficam com um patrimônio alto e na verdade eles já venderam aqueles ativos e não tem remuneração porque o dinheiro não é recorrente, é dinheiro de venda. E esses fundos, gente, eles têm prazo para acabar. E aí é que vem uma coisa que eu já comentei em outro vídeo. O legal é fundo com prazo indeterminado, porque aí você sabe que aquela renda é de aluguel. Você vai ver isso, eu vou mostrar onde, e você não vai ter esse problema. Então, estão aí basicamente os 4 grandes tipos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.